colegas já estão usando as salas lá em cima, né? Graças a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5, diz assim o texto. Bem, guardarem, dar um tempinho que os irmãos possam encontrar. Como diz a Luciana aqui, né? Vamos lá no índice, encontra Lucas lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Amém? E vamos ler. Diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqueles 18 sobre a qual caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meus amados, nós queremos nesta noite compartilhar da palavra que é santa, da palavra de Deus que vem para a nossa vida para nos curar, e a palavra de Deus que é poderosa para fazer coisas extraordinárias na nossa vida e nos trazer transformação. E nesta noite eu gostaria de falar sobre a necessidade que todos nós temos de arrependimento. É muito importante porque Jesus iniciou o seu ministério falando sobre arrependimento. Os discípulos, apóstolos, começaram a pregação falando sobre o arrependimento. João Batista, ele ministrava sobre a necessidade do arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o poder, sobre a necessidade do arrependimento para a salvação. Irmãos, arrependimento, primeiramente, é um presente. É um presente do Espírito Santo a nós, de poder entender e compreender sobre o arrependimento, a necessidade que nós temos dele. Se nós escutarmos os pregadores, as primeiras pregações registradas falam sobre arrependimento. João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 2. Jesus falando também, Mateus capítulo 7, verso 17. Marcos capítulo 1, versículo 15. O texto que nós lemos aqui, Lucas 13, versículo 1 até o 5. Os apóstolos que falaram, que ensinaram a respeito também, certo? Ministrando sobre arrependimento. E o que faz o arrependimento? O arrependimento, irmãos, ele nos faz reconhecer a nossa miséria diante de Deus e diante do amor de Deus. Outros fatores também que nós podemos aprender tendo a palavra de Deus, irmãos, que o arrependimento, ele tem um poder para salvar. Todos nós sabemos que Jesus salva, e não tem salvação fora de Jesus. Porém, mesmo Jesus morrendo na cruz para me salvar, nós podemos perecer, podemos ser condenados. Um Deus que nós dizemos que é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. O Senhor Jesus que quer nos levar no céu, mas o nosso Deus também pode levar e lançar alguém no inferno. Porém, o arrependimento é a chave para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos ser destruídos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 7, que há no céu uma festa por um pecador que se arrepende. Não diz que há uma festa no céu quando uma pessoa vai na igreja. Não diz que há
no céu quando um pecador canta um hino na igreja. Não diz que é uma grande festa no céu quando um pecador dá um testemunho na sua vida, um testemunho de prosperidade, de bênção, de coisas que alcançou. Mas a Bíblia diz que no céu existe uma festa quando acontece algo, quando alguém se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos perversos e se volta para Deus. O texto é bem enfático, que diz que é uma festa no céu quando um pecador ele se arrepende. E existem algumas características que o apóstolo Paulo fala a respeito do arrependimento, que está em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 e 11. O apóstolo fala sobre uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza segundo Deus produz arrependimento. E ali o apóstolo Paulo fala de 7 características do arrependimento, daqueles que encontram esse arrependimento. Diz o texto assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não produz remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, há um tipo de tristeza no mundo que gera morte, mas uma tristeza segundo Deus é aquela que opera o arrependimento. E diz ainda mais no versículo 11: veja que essa tristeza segundo Deus, ou seja, o arrependimento, produz em vocês foram contristados. É a primeira coisa. Segunda característica que Paulo aqui menciona: apologia, indignação, que temor, que saudade, que zelo. E ele diz: que desejo de ver a justiça feita. E ele diz: em tudo mostraste estar puros nesse negócio. Eu estava lendo um artigo de um pregador puritano do século 17, Thomas Watson, e ele alistou o que compõe um verdadeiro arrependimento. Primeira coisa que ele coloca do verdadeiro arrependimento é perceber, é captar, é entender o pecado. A primeira obra que o Espírito Santo faz em nós, irmãos, é abrir os nossos olhos, porque nós estávamos como quem estava vendado com os olhos, sem enxergar e sem perceber. Era o normal, era o natural. Porém, agora, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, uma obra é feita, a cegueira cai, passamos a entender e perceber o que não percebíamos. Agora nós estamos na luz, e a luz reflete, a luz mostra o que está sujo. Pode alguém limpar a sua casa, varrer a sua casa no escuro? Pode alguém lavar e limpar alguma coisa no escuro? Não. Precisamos de luz para ver aonde estão as coisas erradas e colocá-las no lugar certo, para poder organizar. É preciso de luz. Pois bem, irmãos, a revelação, o entendimento do pecado é quando temos a luz da palavra, que vai jogando e percebemos o quão errado e quão distante nós estamos de Deus. Conforme Isaías capítulo 59 diz a nossa distância de Deus. E por que as coisas não acontecem? Por que não existe paz? Por que não tem alegria? Por que nos falta a essência de um viver pleno? Por causa dos nossos pecados que nos afastam de Deus. Então a primeira obra, irmãos, do Espírito Santo é abrir os nossos olhos. A palavra de Deus menciona no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que Saulo de Tarso, um fariseu, estava perseguindo a igreja. E a Bíblia diz que próximo do meio-dia, não no capítulo 9 fala isso, mas nas duas defesas seguintes do apóstolo Paulo, ele menciona que era perto do meio-dia, ele viu uma grande luz, e era o Senhor Jesus que falava com ele, e ele ficou cego. E o Senhor então diz para Ananias ir até a rua chamada direita, e manda ir orar por ele, interceder por ele, porque ele estava cego. Na realidade, essa cegueira que ele estava era uma física. A pior cegueira que o apóstolo Paulo tinha antes de ser um apóstolo enviado por Deus era uma cegueira espiritual. Ele não entendia
Irmãos, é a pior cegueira que o ser humano pode ter, é não entender a vontade de Deus, é não saber os propósitos que Deus tem para a sua vida, tentando, tateando na vida ser feliz, da sua maneira, da sua forma e do seu jeito. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi liberto de uma cegueira quando ele teve encontro com Jesus em Damasco, no caminho para Damasco. Mas Paulo depois, ele também é liberto da sua cegueira física, porque ele se viu como pecador. Ele se encontrou agora se achando realmente um pecador. Antes que o homem venha a Cristo, ele tem que primeiramente vir a si mesmo e encontrar em si o seu pecado, a sua condição miserável, e reconhecer o estado que está o seu coração sujo, que o seu coração está tão afastado de Deus. Interessante, irmãos, que quando Deus foi criar o mundo, a primeira coisa que Deus criou, quando Deus foi criar a humanidade, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E a primeira coisa que nós precisamos de um contato com Deus é a luz. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 8: agora sois luz do Senhor, porque antes éramos trevas, vivíamos nas trevas. Os olhos são feitos, irmãos, para ver, mas os nossos olhos também são feitos para chorar. Chorar pelo nosso pecado que contamina a nossa vida e que nos afasta de Deus. Onde não há percepção de pecado, não pode haver arrependimento. Como que alguém vai dizer: eu me arrependo dos meus pecados, se não tem luz, se não tem entendimento, se não tem compreensão? Então só a percepção do pecado, irmãos, só existe quando existe percepção do pecado, a primeira porta de começarmos a entender a respeito do arrependimento. Muitos que acham falha nos outros, mas não conseguem encontrar falhas em si, falta luz. Como orava, clamava o pregador: Senhor, mais luz, mais entendimento. Quanto mais luz, mais entendimento eu tenho, mais me aproximo do Senhor, mais revelação eu tenho, mais compreensão tenho, mais limpo eu fico pela sua palavra e pelo seu poder. A segunda atitude de um verdadeiro arrependimento, irmãos, é a tristeza pelo pecado. Salmo 38, verso 18: suporto tristeza, descreve o texto, suporto tristeza por causa do meu pecado. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz: olharão para aquele a quem transpassaram, e diz assim: e chorarão. Por que chorarão? Como se sentissem os cravos da cruz a quem eles crucificaram, penetrando no seu lado, penetrando na sua carne, sendo consumido pela dor. Pode uma mulher ter filhos sem sentir dor? Pode uma mulher que vai ter filhos não sentir a dor? A mesma coisa, meus irmãos, ninguém pode se arrepender sem sentir dor, sem sentir tristeza pelo seu pecado, porque senão pode ser apenas o remorso. Ah, que pena, por que eu não fui antes naquela loja, aquela promoção? Por que eu não fiz tal coisa antes, eu perdi a oportunidade? Por que eu não peguei naquela empresa? Isso é apenas um remorso. Mas o nosso relacionamento com Deus é diferente. Muitos vão arrepender-se, porém, tarde demais. Quando já estiverem agonizados nas trevas do inferno, nas chamas, no lugar para onde Deus cria para enviar, não um homem, porque Deus não criou o inferno para dar o destino para o homem. Deus criou o inferno para Satanás, para os anjos decaídos, e não para o homem. O homem está indo de lá, está indo para lá, porque abandonou a Deus, esqueceu-se do seu Criador, esqueceu-se do seu Senhor. Deus mandou mensageiros, profetas, por fim mandou seu próprio Filho. Senhor Jesus morreu por nós. Porém, mesmo assim, irmãos, muitos não entendem, não compreendem. Graças a Deus pela sua vida, que está aqui, está entendendo a mensagem, está com sede da palavra. Graças a Deus por vocês que lotam esse lugar, esse ambiente onde adoramos a Deus, porque tem sede de Deus, querem mais de Deus. E essa tristeza pelo pecado, irmãos, não é superficial, ela é uma agonia, ela é uma agonia do coração. Nas Escrituras é chamada de quebrantamento do Espírito. No Salmo 51, verso 17,
ali nos descreve: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. É o rasgamento de coração, conforme diz em Joel capítulo 2:13: rasgai o vosso coração. É a expressão de Jeremias 31, que é bater no peito. É a expressão que alguém que está no templo orando, que era um cobrador de impostos, era alguém desprezado pelos judeus. Lucas capítulo 18 verso 13, que diz que batia no peito. Isaías 22 é cingir-se de cilício. Em Esdras capítulo 9 verso 3 é arrancar os cabelos. Tamanho desespero, porque ofendeu a Deus, está distante de Deus. Essas expressões, irmãos, são sinais exteriores de uma tristeza. E essa tristeza, ela implica em três coisas. Primeiro, tornar Jesus precioso para mim. Assim como é precioso, por exemplo, um cirurgião para a vida de alguém que está desesperado, precisando do médico para extrair uma bala que está alojada dentro dele, e aquela bala vai infeccionar, vai lhe fazer sangrar até morrer, e ele precisa desesperado de um cirurgião para a sua vida, que vai ser a última solução. Assim também Jesus, precioso é para nós. O arrependimento, irmãos, é algo que eu devo desejar, querer, buscar uma mudança, uma transformação. Também implica, irmãos, repelir o pecado. O pecado gera tristeza, porém a tristeza no coração por causa do pecado gera morte por aquela condenação. E aquele desejo de Senhor, eu não quero pecar, eu não quero magoar a Deus, eu não quero entristecer o Santo Espírito de Deus, eu quero estar em plena comunhão com Deus, eu quero viver em Deus. Também implica em preparar-se para receber o firme consolo de Deus. Salmo 126, versículo 5: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Contudo, irmãos, nem toda tristeza evidencia, mostra o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque pode ser uma tristeza externa, enquanto a verdadeira tristeza de arrependimento, ela deve ser interna, ela deve ser interior, não externa. A tristeza dos hipócritas evidencia apenas da sua face, apenas do seu semblante, mas não do seu coração. A Bíblia mesmo menciona no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 16, que os hipócritas, os fariseus, eles desfiguravam o rosto para mostrar que estavam santos, mas aos olhos de Deus, Deus não estava aceitando o seu exterior. Jesus debatia, Jesus confrontava os fariseus, Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Tinha aparência, mas não é essência. Mostra também às vezes o rosto melancólico, mas a tristeza deles não vai além disso. É como aquele orvalho que umedece a folha, mas não é suficiente para entranhar lá na raiz aquela umidade e dar sustentação a toda a árvore. É como o arrependimento, por exemplo, de Acabe no Antigo Testamento. O rei Acabe, esposo de Jezabel, que mostrou-se triste, mas não teve nenhuma mudança. Ele rasgou suas vestes, mas não rasgou seu coração, não rasgou seu espírito. Paulo, por exemplo, também lamentava por causa da lei, nos seus tempos, a guerra que ele tinha, que ele enfrentava. O homem sem Jesus, irmãos, ele pode sentir-se atribulado pelos seus pecados. Sim, o homem sem Jesus, o homem sem Cristo, ele pode sentir-se atribulado pelos seus pecados. Dou-lhes um exemplo. Quem está ocupando um cargo público, quem está ocupando uma posição política e entra num escândalo, a televisão cai em cima e essa pessoa procura fugir, escapar da imprensa, procura escapar e fugir dos repórteres. Eles estão tristes por aquilo que eles fizeram, mas por causa da vergonha pela qual eles estão passando, por causa do escândalo. Mas não é um verdadeiro convertido. Eu não quero fazer isso por causa de Deus. Muitos querem apenas escapar-se
de uma difamação, querem escapar de uma vergonha pela qual eles semearam. Agora o verdadeiro, irmãos, servo de Jesus, que tem um verdadeiro arrependimento, ele lamenta os seus pecados no coração diante de Deus, até os seus pecados secretos, aquilo que é oculto aos olhos dos homens, mas que Deus sabe, que Deus conhece, e que chora e pranteia diante de Deus. Meus irmãos, a tristeza que Paulo fala também aqui é uma tristeza espiritual, ela é sincera, é uma tristeza pela ofensa, não é apenas pela punição. Não, eu tenho medo de ir para o inferno, eu não quero condenação, não, irmãos, mas porque a lei de Deus foi infringida, o seu amor foi abusado. Isso leva a lágrimas, a tristeza. Estou ofendendo a Deus, estou me levantando contra quem me amou, contra quem deu a sua vida por mim, contra quem na cruz morreu por mim. A Bíblia menciona, irmãos, aqueles que novamente crucificaram a Cristo. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Por exemplo, um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, sim porque vai ter que sofrer a pena, vai ter que ir para a cadeia, vai passar por julgamento, vai ficar longe dos seus amigos, perdeu a liberdade, foi cerceado, tirado a sua liberdade. Então ele está triste e ele está arrependido, mas não arrependimento daquele que é a tristeza de Deus que a Bíblia menciona. Se não houvesse uma consciência a ferir, se não tivesse o diabo para acusar, se não tivesse o inferno para servir de castigo, a alma ainda, meus irmãos, se sentiria triste por causa da ofensa praticada contra Deus. O que fez contra Deus? O que praticou contra Deus? O salmista disse: contra ti eu pequei, somente contra ti é que eu pequei. E ele diz: o meu pecado está continuamente diante de mim. Essa tristeza espiritual, irmãos, em alguns casos, ele é acompanhado de restituição com seus bens, para que seja realizada a compensação. Que bom que essa lei prevalecesse também no país onde temos milhares e milhares de pessoas aprisionadas, porque a lei diz que quem roubar deveria restituir, e não apenas restituir o bem, mas 20%. Alguém que lhe roubou 10 mil, lhe deveria devolver 12 mil. É o que diz em Números capítulo 5, verso 7: confessará o seu pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele a quem se fez culpado. Foi por esta razão que nós encontramos, irmãos, na vida de Zaqueu, no capítulo 19, 8 de Lucas. Diz: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, muito mais do que a lei mandou, porque ele teve entendimento da graça do Senhor Jesus, a revelação de Jesus como seu Salvador. É preciso isso. A terceira atitude do verdadeiro arrependimento, irmãos, é confessar os seus pecados. A quem confesso? Semana passada mencionamos, Judas, ele foi confessar o seu pecado a quem não deveria. Mas a confissão de pecado, irmãos, é necessário. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Suas expressões são lágrimas nos olhos e a confissão dos seus lábios, com a boca confessar. Confessar o que? O que fiz, o que pratiquei, o que eu realizei. Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 9, versículo 2 diz: puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados. A Bíblia menciona, irmãos, 3 horas que o povo hebreu que retornou para a terra depois do longo período de cativeiro, a Bíblia menciona que eles fizeram 3 horas de confissão dos seus pecados. Como também encontramos lá em 2 Samuel 24, 17: eu é que pequei, sentindo o pecado é meu. Há muitos que quando pecam tentam atribuir a alguém o pecado de alguém. Adão, Eva poderiam estar no jardim, foram expulsos do jardim, mas quando pecaram, o que fizeram? Adão disse: foi a mulher que tu me destes. E quando Deus vai falar com a mulher diz: foi a serpente. Não confessa o seu pecado. É uma das riquezas, irmãos, e é uma das grandes verdades do genuíno arrependimento, é confessar os seus pecados, não é atribuir a outro
E é por meio desta autoacusação que nós nos acusamos diante de Deus. É que nós impedimos, é que nós não damos mais legalidade do diabo nos acusar. Por que o diabo acusa alguém? É porque alguém ainda não confessou o seu pecado a Deus. Assim, irmãos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando temos esse sentimento de autoacusação dos nossos pecados, nós então encontramos, nós aí então possuímos e temos agora, irmãos, já algo que foi quitado. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar as ofensas contra nós, Deus vai dizer: eles já se acusaram a si mesmos. E as suas acusações, Satanás, chegaram tarde demais, porque eles já confessaram seus crimes, já confessaram seus pecados. O apóstolo Paulo, com grande propriedade, ele nos escreve no texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, não entraríamos em condenação com o mundo. Uma das verdades, irmãos, do arrependimento autêntico diante de Deus é a confissão dos nossos pecados. A confissão, irmãos, tem que ter tristeza no coração, precisa sentir profundamente a dor do seu pecado. Davi, quando pecou, ele sentiu a sua dor. O texto mesmo diz, Salmo 38, versículo 4: já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como um fardo pesado excedem as minhas forças. Agora, irmãos, uma coisa é falar o seu pecado, e outra coisa não é apenas o falar, o dizer, expressar, mas é sentir o seu pecado, sentir a dor do seu pecado, como ofendeu a Deus. É como alguém que ama demais seu pai, sua mãe, magoou seu pai, entristeceu demais a sua mãe. Ele não apenas vai dizer: pai, eu fiz tal coisa, mas ele sabe a profunda dor que está causando, que causou. Quando nós confessamos nossos pecados, irmãos, é não apenas o falar, mas sentir realmente como nossos pecados diante de Deus ofenderam e magoaram a Deus. A confissão, irmãos, também ela precisa ser sincera. O hipócrita confessa o seu pecado, mas às vezes ele ama o pecado que ele confessa. Assim como o ladrão que confessa os bens roubados, mas que continua a roubar, continua a amar o roubo. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados a quais é convencido. Na verdadeira confissão e arrependimento, é especificado o pecado, confessa as diversas imperfeições da sua alma, suas fraquezas, suas debilidades, suas tentações. Não é aquela pessoa que apenas confessa a corda roubada. Como algumas pessoas vão confessar e confessam que roubaram a corda, mas não confessam todo o pecado. Não confessam que na outra ponta da corda tinha um burro amarrado, tinha uma vaca amarrada, tinha um boi amarrado, tinha um cavalo amarrado. Ele roubou muito mais, mas confessa apenas que roubou apenas a corda, e que apenas não sabia que tinha um cavalo amarrado e roubou aquele cavalo. Eu roubei o rádio do carro, mas não conta que roubou também o carro. Lesou muito mais. Às vezes diante de Deus a gente quer confessar apenas um pecadinho, que não é o total da sua vida, meus irmãos. Mas o verdadeiro arrependimento, irmãos, é confissão, e ele é contrição também. Outra coisa também, meus irmãos, a quarta atitude do verdadeiro arrependimento é vergonha pelo pecado. Esdras capítulo 9, versículo 6 diz: estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Se eu estou confuso, eu estou envergonhado de levantar para ti o meu rosto, como aquela pessoa que peca e tem vergonha de dobrar o seu joelho e chegar diante de Deus para orar. Ele não se sente digno de orar ou pedir alguma coisa, senão apenas chegar diante de Deus e chorar, compulsivamente chorar, e só pedir misericórdia. Meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia e me ajuda, Senhor. Ele tem vergonha do seu pecado. Ah, meus irmãos, quantos têm testemunhos extraordinários como era a sua vida, como a sua vida era tão suja, como era enlamaçada a sua vida. Mas tem alguns irmãos
que a vida era tão suja, mas eles têm prazer de falar como era a vida. E aí sai pelos púlpitos das igrejas, viajando de igreja em igreja, contando o que fazia, que matava, que destruía um, que destruía outro. Mas quando o pecado, irmãos, nós temos repulsa por ele, nós não queremos nem falar o que nós cometemos. Temos vergonha, temos nojo. Nós temos repulsa pelo pecado, nós temos vergonha pelo pecado. Que quando alguém menciona determinado pecado, nós nos encolhemos, nós murchamos, nós queremos desaparecer, nós queremos sumir, porque parece que aquilo ali volta a nos acusar. É aí, irmãos, a figura do filho pródigo arrependido, ficou tão envergonhado dos seus excessos, das suas bebedeiras, das suas orgias, que ele se julgava indigno de ser outra vez chamado de filho. Lucas capítulo 15, versículo 21, ele ensaiou, ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser teu jornaleiro. Ele sente, irmão, vergonha pelo que cometeu. Eu encontro Saul, o rei Saul, que pecou e queria ser honrado ainda. Ele confessa depois do seu pecado, mas foi uma confissão externa, não foi da sua alma, não foi do seu coração. Ele pecou, mas ainda depois ele ainda quer ser honrado por Samuel, o sacerdote. Desejava que fosse ainda honrado, não tinha vergonha pelo que fez. Faltou-lhe vergonha, como dizemos, faltou vergonha na cara. Praticou e ainda quer ser honrado. Arrependimento, irmãos, ele causa um acanhamento, um constrangimento santo. Todo pecado nos torna culpado e a culpa nos deixa envergonhados. E é isso que precisa, irmãos, sentirmos vergonha do nosso pecado, sentirmos repulsa. Tem uma síndrome chamada Síndrome de Verona. Séculos atrás, em Verona, estava havendo uma, se podemos chamar de epidemia, pessoas se suicidando, muitos suicídios. E isso começou a se alastrar, pessoas não paravam de suicidar-se. O que fez o bispo de Verona? Ele disse o seguinte: a partir de agora, quem suicidar vai ser velado nu, sem roupa nenhuma, pelado e de cabeça para baixo. Os que tinham intenção suicida de tirar a sua vida, porque era tipo uma competição, quem teria o velório mais belo, mais bonito, quantos teriam mais pessoas chorando em volta do caixão, como se pudesse depois da morte ver e enxergar o que aconteceria. Mas diante da ordem do bispo, todos ficaram constrangidos. Eu não quero ser velado nu, mostrando toda a minha vergonha, intimidade, e eu não quero ser velado de cabeça para baixo. E acabou os suicídios em Verona. Por isso é chamado de Síndrome de Verona. Por causa da vergonha. Parou, extinguiu os suicídios que começaram a acontecer. E esse deve ser, irmãos, a nossa atitude diante de Deus. A vergonha diante de Deus. Há pessoas que têm vergonha de certos atos praticados pelos homens, têm vergonha dos homens, dos seres mortais, porém não tem vergonha diante de Deus, que tudo vê, que tudo enxerga e tudo conhece. O pecado, irmãos, mostra o que somos. Isso causa vergonha. O pecado, ele nos rouba as vestes de santidade. Isso nos envergonha. O Senhor diz para uma das igrejas do Apocalipse: tu és cego, pobre, nu. Vergonhas. Por isso, irmão, Jesus morreu na cruz e morreu envergonhado. Ele tomou a nossa vergonha, porque deixaram ele seminu. Vergonha ele passou, para que por causa dos nossos pecados nós não venhamos viver essa vergonha. Mas o pecado é uma vergonha, e quando nós nos arrependemos, irmãos, devemos sentir vergonha pelos nossos pecados. Aquilo que nos deixa envergonhado é o fato que os pecados que cometemos, eles são os piores pecados.
Quando nós que estamos na luz temos entendimento, a revelação da palavra, nós pecamos, nós somos piores, porque nossa mente foi iluminada, o nosso entendimento foi iluminado. Agora nós estamos agindo contra a luz. É pior do que os ímpios, pior daquele que não conhece Jesus. Os nossos pecados são piores. É como um papel branco e um pinguinho preto, escrito lá com a caneta. Ninguém percebe o papel branco. Se perguntar: o que você está vendo? Vão dizer: estou vendo um pontinho preto nesta folha. Não percebem a folha, percebe o erro. Por isso, quem está na luz, irmãos, um pequeno pecado aparece e mostra mais, porque estamos na luz. E digo, irmãos, os nossos pecados são pior do que os ímpios, do que aqueles que não conhecem a Deus. Porém, os nossos pecados também são pior do que os demônios. Nossos pecados são pior que os pecados dos demônios. Os anjos caídos nunca pecaram contra o sangue de Cristo. Jesus não morreu por eles. Jesus não morreu para salvá-los, mas Ele morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar e para sermos nova criatura. Com certeza, nós superamos, sobrepujamos o pecado dos demônios, e isso deve causar muita vergonha, porque nós somos chamados, irmãos, para andarmos na luz e vivermos na luz. Verdadeiro arrependimento, ele reconhece a vergonha. A quinta atitude do verdadeiro arrependimento, irmãos, ele é um ódio pelo pecado. Ezequiel capítulo 36, verso 31. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ah, meus irmãos, um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que ele detesta o pecado. Ele quer ficar longe, ele quer distância. Nós não amamos a Cristo enquanto nós não odiamos o pecado. Não podemos dizer: eu amo Jesus, mas eu amo o pecado. Não combina. Ou eu amo Jesus realmente, eu odeio o pecado. Eu quero viver a minha vida para Ele, mas eu quero viver longe de tudo aquilo que me afasta dEle. Como nós podemos discernir, irmãos, o verdadeiro ódio? O verdadeiro ódio, o ódio autêntico contra o pecado, é quando a pessoa se mantém resoluta contra o pecado. O diabo, irmãos, pode vestir, pode disfarçar o pecado com prazer e proveito, mas o verdadeiro arrependido, aquele que vive o verdadeiro arrependimento, ele tem um ódio secreto pelo pecado, ele sente repulsa, ele não vai se envolver nele, ele quer fugir dele, ele quer fugir de tudo aquilo que é imoral, de tudo aquilo que não é de Deus, ele quer distância. Também o verdadeiro ódio pelo pecado, irmãos, ele é abrangente, ele se estende a desgosto para com o pecado, não somente com o juízo, mas também na vontade, nas afeições. Há alguns que são convencidos de que o pecado é maligno e no seu juízo tem a aversão para com ele. É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7, em versículo 15: não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Paulo não era livre do pecado, mas a sua vontade se posicionava contra o pecado. E o verdadeiro ódio do pecado também se manifesta contra o pecado em todas as suas formas. O coração santo, irmãos, detesta o pecado por causa da sua contaminação natural. O pecado deixa uma mancha na alma, deixa a alma manchada. Ele odeia aquilo que não pertence, que não vem de Deus, que não procede de Deus. E ele entende, irmãos, o veneno que existe. Então ele abomina o pecado, não somente por causa do inferno, mas também porque ele odeia o inferno. Ele odeia o que não é de Deus. E a sua vida é uma vida agora querendo agradar a Deus em todos os aspectos. Então, meus queridos, que Deus nos ajude a entendermos da importância que precisamos, da nossa posição, da nossa postura para com Deus. A vida com Deus não é de qualquer jeito, amando o pecado, amando os meus desejos que combatem, mas é amando Jesus e odiando o pecado. Viver com insatisfação, como Jesus expulsou os cambistas dentro do templo. Eu tenho que expulsar tudo aquilo que está em mim, que vem contra mim, que vem invadir a minha alma. Eu preciso, irmãos, aqueles que não têm qualquer antipatia para com o pecado, não conhecem o que é arrependimento. E a sexta e última atitude do verdadeiro arrependimento é converter-se do pecado. Esse converter-se do pecado, irmãos, ele é nada mais, nada menos que abandonar o pecado. Como posso eu dizer, estou na luz?
eu não abandono. O apóstolo Paulo, ele escreve: tais foste vós antes. A vida deles era esta antes, agora não, agora são luz, andam na luz, e agora eles se afastam de tudo isso que não pertence a Deus. Eles mudaram a sua vida. Tal como uma pessoa que abandona a companhia do ladrão, que deixa de ser companheiro do assassino, que deixa de pertencer a uma quadrilha, e ele abandona, irmãos, também assim, irmãos, nós somos chamados para lançar os nossos pecados para bem longe e para não conviver mais com eles. Às vezes muitos dormem com o seu pecado. O seu travesseiro é o pecado, o seu pensamento, sua imaginação, os seus sonhos, e a sua vida está envolta nestas coisas. Agora, irmãos, é preciso morrer para o pecado e termos uma vida de arrependimento, como Paulo fez com aquela víbora que grudou na sua mão quando ele foi colocar lenha para aquecer-se. Depois do naufrágio, ele sacudiu e lançou fora aquela víbora. Assim temos que fazer nós, irmãos, com tudo aquilo que nos assedia, com todo o pecado. E o apóstolo Paulo, ele diz: corramos a corrida que nos é proposta. Corramos. Ele: deixamos todo o peso, deixamos todo o fardo. E eu entendo, irmãos, que isso é ter uma vida livre, uma vida livre para com Deus e plena para a mudança. As pessoas diziam de Paulo: mas não é esse que perseguia. A sua vida mudou. O arrependimento transformou, irmãos, a vida de Paulo. O arrependimento mudou a vida de um homem que ia se matar. Em Atos capítulo 16, era um carcereiro, era aquele que era um homem rude, bravo, rebelde, mau. Agora, irmãos, ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo foi tirado dali e evangelizou aquele homem. E aquele homem, irmãos, que era um malfeitor, agora está ele limpando as feridas do apóstolo Paulo, está dando água para o apóstolo, está dando comida e alimentação para aquele apóstolo. Agora ele lavou as suas feridas e serviu a ele comida e alimento. Porque, irmãos, uma mudança, uma transformação. Agora, irmãos, para identificar, irmãos, um verdadeiro arrependimento, nós precisamos, irmãos, nos desligar, apagar a nossa vida com o nosso passado e viver uma vida nova para com Deus. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser em novidade de vida. O que é passado, não me pertence mais. Jesus morreu por mim para me transformar e para fazer tudo novo. É o que a Bíblia diz: que fez, que faço nova todas as coisas. E o passado não queremos mais conviver com ele. Eu quero nesta noite, irmãos, orar a Deus. Eu quero pedir a Deus a sua misericórdia, que nós tenhamos revelação, entendimento, irmãos, que sem arrependimento não há salvação, que sem arrependimento nós podemos ser religiosos, nós podemos ser crentes que viemos à igreja, mas podemos, irmãos, quando Jesus chamar a sua igreja, nós podemos correr o grande risco de ficar por não termos tido arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento: eu não quero mais aquela vida, eu quero agora viver uma vida nova para o meu caminho. Isaías 55:7: deixe o perverso o seu caminho. Tem que haver um abandono do pecado. Se alguns disserem que se arrependeram, espero que eles provem seriamente que aqueles isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 11 esteja sobre realmente a sua vida. Arrependimento, meus irmãos, eu quero ensinar dizendo: não é quando você chora. Vamos ficar em pé. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: arrependimento não é quando você chora. Diga: arrependimento é quando você muda. Arrependimento, meus irmãos, é coisas que você praticava e fazia, e agora do nada veio oportunidade para você fazer o que você fazia, e você disse: se chegasse alguns anos atrás, você ia me ver praticando essas coisas, mas agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus.
Jesus lavou todos os meus pecados. Eu vivo uma vida nova em Deus agora. Eu vivo em novidade de vida em Cristo Jesus. Meu passado não vai me perseguir, não vai tomar conta da minha alma, porque agora eu me arrependi do que eu fazia, e eu não quero nunca mais. Eu não quero magoar a Deus. Eu só nem penso, eu não quero magoar o pastor. Não, Deus, que minha vida é com Deus, minha vida é com Deus, meu relacionamento é com Deus. O que você precisa mudar? O que precisa haver de mudanças? O que você precisa deixar? A Bíblia menciona que Esaú chorou, porque ele perdeu o direito e a bênção da primogenitura. Mas a Bíblia diz, irmãos, não sejamos como Esaú, não sejamos profanos como Esaú, que não se arrependeu. Aqueles que amam mais o mundo, que amam mais os seus prazeres, a sua vontade, a sua carne, alimenta a sua carne, dão comida para a sua carne, estão toda hora subindo e descendo da cruz. Alguns que carregam uma cruz portátil, alguns que carregam uma cruz inflada só de ar e não sente mais o peso dela. Aqueles que não choram mais por causa dos seus pecados. Já se tornou um pecado tão contumaz na sua vida, tão repetido, tão repetido. Quero dizer, irmãos, quando eu chego diante de Deus e peço perdão por um pecado e volto a cometer o mesmo pecado, não foi arrependimento. Arrependimento, ele existe quando eu confesso e eu abandono, não volto nunca mais por aquele caminho. Eu tenho ódio da arma que matou meu filho, daquela arma que assassinou meu irmão. Eu não amo mais aquele pecado, eu não amo mais aquilo que levou Jesus à cruz, os meus pecados. Eu não quero mais que Jesus outra vez seja crucificado, vituperado, envergonhado por causa da minha vida. Arrependimento, irmão, não é quando eu choro, mas é quando eu mudo, quando eu tenho uma mudança. Arrependimento não é quando eu apenas abandonei o pecado só, mas um outro nível. Quando eu tenho ódio do pecado, quando eu tenho ódio daquilo que afasta Deus. Ah, meus irmãos, quero dizer, quem sabe nessa noite temos muitas pessoas aqui que é arrependido por alguma situação, por alguma razão, por algum motivo. O arrependimento não vai consertar o teu passado, mas vai mudar o teu futuro. Sem arrependimento, irmãos, quem sabe você não ia desfrutar de todo o amor de Deus para a sua vida. Sem arrependimento você não ia conseguir desfrutar do grande amor de Deus derramado para a sua vida. Mas através do caminho do arrependimento que Jesus pregou, você pode alcançar a grande bondade e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos orar.